A fobia é um transtorno mental que se caracteriza pelo medo irracional e persistente de determinados objetos, situações ou atividades específicas. Esses medos podem ser tão intensos que interferem na vida cotidiana das pessoas, prejudicando suas relações interpessoais e até mesmo a sua qualidade de vida. Existem diversos tipos de fobias, como a fobia social, que é o medo de situações em que a pessoa pode ser avaliada negativamente. A agorafobia, medo de estar em locais públicos ou abertos. A claustrofobia, medo de lugares fechados. A aracnofobia, medo de aranhas, entre outras. As fobias são consideradas transtornos mentais porque causam sofrimentos significativos às pessoas que as experimentam. Além disso, essas fobias são acompanhadas por ansiedade extrema, evitação de estímulos fóbicos e comportamentos defensivos, como ataques de pânico. É importante lembrar que as fobias não devem ser ignoradas ou minimizadas. Se você ou alguém que você conhece está sofrendo de fobias, é fundamental buscar ajuda profissional o mais rápido possível para evitar que a situação piore. Com tratamento adequado, as fobias podem ser superadas e a qualidade de vida pode ser restaurada. Existe todo tipo de fobia, das mais comuns às mais estranhas. A seguir, apresentaremos 15 fobias estranhas, que talvez você não conheça. Número 1. Laxanofobia. Laxanofobia é o medo irracional e persistente de vegetais ou verduras. É uma fobia específica que pode afetar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com ela, limitando sua capacidade de desfrutar de refeições equilibradas e saudáveis. Os sintomas da laxanofobia podem incluir ansiedade extrema, sudorese, respiração rápida e superficial, tremores, palpitações cardíacas, náusea e pânico. Em casos graves, a fobia pode levar à aversão total a alimentos que contenham verduras e legumes, o que pode levar a uma dieta pobre em nutrientes essenciais. Número 2. Onfalofobia. Onfalofobia é o medo patológico e irracional do próprio umbigo ou do umbigo de outras pessoas. A palavra onfalo vem do grego que significa navalha e fobia significa medo. As pessoas com onfalofobia podem sentir uma forte aversão a tocar, olhar ou até mesmo pensar no umbigo. As causas da onfalofobia não são bem conhecidas, mas muitas vezes podem estar relacionadas a experiências traumáticas passadas, como um procedimento cirúrgico no umbigo ou abuso sexual. Algumas crenças culturais também podem desempenhar um papel nas pessoas que desenvolvem medo do umbigo. Número 3. Caetofobia. Caetofobia é o medo irracional de cabelos. As pessoas com esta fobia podem sentir ansiedade ou pânico quando expostas a cabelos, incluindo seus próprios cabelos ou os cabelos de outras pessoas. Elas podem evitar pentear ou tocar seus próprios cabelos, evitar visitar salões de beleza ou cortar o cabelo de outras pessoas. Número 4. Bromidrofobia. Bromidrofobia é um termo usado para descrever o medo extremo e irracional de odores corporais, especialmente aqueles relacionados ao suor. Pessoas que sofrem de bromidrofobia experimentam sintomas graves de ansiedade e pânico quando expostos a cheiros corporais, mesmo que sejam leves ou inexistentes. Muitas pessoas com bromidrofobia evitam situações sociais ou profissionais em que podem ser expostas a odores corporais, como reuniões, eventos esportivos, transportes públicos e banheiros públicos. O medo desses odores pode afetar negativamente a qualidade de vida da pessoa, levando à solidão, isolamento social e depressão. Número 5. Exoptrofobia. A exoptrofobia é um medo irracional de espelhos ou reflexos. Pessoas que sofrem desta fobia podem sentir-se ansiosas, assustadas e em pânico quando confrontadas com espelhos ou outras superfícies reflexivas. A fobia pode ser desencadeada por uma variedade de fatores, como traumas passados, crenças culturais, ou simplesmente a sensação de que alguém está observando ou julgando a aparência da pessoa. Para algumas pessoas, a fobia pode ser tão intensa que pode interferir na vida diária, impedindo-as de sair de casa ou usar o banheiro porque há um espelho presente. Número 6. Globofobia. Globofobia é o medo irracional de globos ou balões.
Pessoas que sofrem de globofobia podem sentir ansiedade intensa, pânico, suor excessivo, tremores e até mesmo ter um ataque de pânico quando expostas a globos ou balões. A causa exata da globofobia é desconhecida, mas pode estar relacionada a eventos traumáticos do passado, como ter testemunhado um balão explodindo ou ter sido assustado por um balão durante a infância. Embora possa parecer uma fobia incomum, a globofobia pode ter um impacto significativo na vida cotidiana de uma pessoa, limitando suas atividades sociais e aumentando sua ansiedade em situações comuns, como festas de aniversário ou eventos escolares. Número 7. Turofobia. A turofobia é um medo irracional de queijo. É uma fobia muito rara e pouco conhecida, sendo difícil encontrar informações sobre ela. As pessoas que sofrem de turofobia sentem uma aversão intensa ao cheiro, sabor e ou textura do queijo, podendo apresentar sintomas como náuseas, sudorese, palpitações, entre outros, ao entrar em contato com alimentos que contenham queijo. Não se sabe ao certo a causa exata da turofobia, mas alguns especialistas acreditam que pode estar relacionada a experiências traumáticas na infância, como engasgar ou ter uma reação alérgica após comer queijo. Também pode ser associada a transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia. Número 8. Aulofobia. Parece bizarro, mas a aulofobia é um medo irracional de flautas. O pavor não resume-se apenas ao objeto, mas tudo que o envolve. O som e a pessoa que toca o instrumento podem fazer os aulofóbicos saírem correndo. Número 9. A glutofobia. A glutofobia é um transtorno de ansiedade em que a pessoa tem medo extremo ou fobia de se limpar ou lavar. O termo ablutofobia vem da palavra grega abluto, que significa limpar ou lavar, e fobia, que significa medo. Os indivíduos com ablutofobia podem sentir medo de tomar banho, escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos ou qualquer outra atividade de higiene pessoal. Esse medo pode ser tão intenso que a pessoa evita completamente essas atividades e pode até mesmo se tornar um problema de saúde pública. As pessoas com outras fobias, como a agorafobia, temor de lugares públicos, ou claustrofobia, medo de espaços fechados, também têm maior probabilidade de desenvolver a glutofobia. Número 10. Aritmofobia. A aritmofobia é um medo ou aversão irracionais aos números. Isso significa que pessoas com aritmofobia podem sentir uma grande ansiedade, pânico ou medo intenso ao se deparar com números ou ao pensar em matemática. Esse tipo de fobia pode ser desencadeado por diversas características dos números, como sua complexidade, seu tamanho, sua simetria ou assimetria, etc. As causas exatas da aritmofobia não são claras e podem variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem ter desenvolvido essa fobia depois de terem tido uma experiência traumática relacionada a números, como falhar em uma prova de matemática ou ter sido repreendido por um professor por não conseguir entender algum conceito matemático. Outras pessoas podem ter desenvolvido a aritmofobia por causa de problemas de saúde mental anteriores, como transtornos de ansiedade ou depressão. Número 11. Cromofobia. A cromofobia é um medo ou aversão a cores e pode estar relacionada a traumas ou experiências negativas associadas a determinadas cores. Pode se manifestar de diferentes maneiras, desde desconforto ou rejeição a cores específicas até o medo extremo de estar perto de objetos de cores fortes. A cromofobia também pode ocorrer em pessoas com transtornos como a ansiedade ou transtorno obsessivo-compulsivo. O tratamento pode ser feito através de terapia cognitivo-comportamental e exposição gradual a cores para ajudar a diminuir a aversão. Número 12. Pogonofobia. Pogonofobia é um termo usado para descrever o medo irracional e persistente de barbas ou pelos faciais. Essa fobia pode se manifestar como o medo de tocar em uma barba ou ter contato físico com alguém que tenha barba, ou até mesmo o medo de ver imagens de barbas em filmes, TV ou em fotos. Embora o medo de barbas possa parecer incomum, não é uma fobia rara. Muitas pessoas sofrem de pogonofobia, e essa condição pode ser tão debilitante como outras fobias comuns. Em alguns casos, o medo pode se estender e a pessoa passa a ter fobia até de pelos de animais. Número 13. Nomofobia.
Nomofobia é um termo criado para descrever o medo ou ansiedade causados pela falta de acesso ao telefone celular ou dispositivos móveis. O termo é uma combinação das palavras no mobile phone, sem telefone celular, e fobia. A nomofobia pode ser entendida como uma dependência excessiva dos dispositivos móveis, onde estas pessoas se sentem desconfortáveis quando estão longe do aparelho, mesmo que por pouco tempo. Este distúrbio pode causar medo, ansiedade e até pânico em algumas pessoas, afetando seu comportamento e produtividade. Embora a nomofobia ainda não seja oficialmente reconhecida como uma doença, seus efeitos na saúde mental têm sido bem documentados. Um estudo realizado no Reino Unido revelou que cerca de 53% dos usuários de smartphones sofrem de nomofobia em diferentes níveis. Os sintomas mais comuns da nomofobia incluem nervosismo, irritação, falta de concentração, depressão, insônia e até mesmo tremores. A nomofobia pode afetar qualquer pessoa, mas é mais comum entre adolescentes e jovens adultos, devido ao seu alto uso de dispositivos móveis. Número 14. Antofobia. A antofobia é um transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo irracional e excessivo de flores, situações ou objetos específicos, conhecidos como antecedentes. O termo anto refere-se a flores, plantas e outras coisas que podem ser encontradas em jardins ou áreas urbanas, como parques. Pessoas com antofobia podem experimentar sintomas físicos extremos, como palpitações cardíacas, sudorese excessiva, náusea e até mesmo ataques de pânico, quando expostas a situações ou objetos que desencadeiam seu medo. Número 15. Catisofobia. É o medo excessivo de sentar-se. Algumas pessoas têm medo, muito medo, de sentar. Os sintomas podem variar desde uma inquietação até mesmo a incapacidade de sentar-se. As fobias apresentadas podem parecer estranhas, mas para quem as tem, é um verdadeiro pesadelo. Como qualquer doença, a fobia precisa ser tratada e ser levada a sério. Consulte um psicólogo e não deixe que o medo seja protagonista na sua vida.